absurdo, né? Isso. É cerca de 5 vezes maior, né? Ó, galerinha, é relativamente comum esse tipo de engano acontecer, tá? Aquela questão do suporte da TV, ter dito que a força que o parafuso vai fazer é infinitamente maior que o peso da TV, você tem que estar dizendo que aquela coisa que tem na nossa casa segurando a TV é uma alucinação, que aquilo não existe, né? Como assim, uma força infinitamente maior? Quer dizer que é impossível pendurar as paredes a TV nas paredes com suporte, não faz sentido. Então fiquem tranquilos, o gabarito estava errado mesmo. Estamos trabalhando então o famoso movimento harmônico simples. Movimento harmônico simples. Todo tipo de movimento repetitivo é um movimento harmônico simples, nós vamos chamar carinhosamente de MHS. Uma das coisas mais clássicas no sistema movimento harmônico simples é o sistema massa-mola. Sistema massa-mola, já chegamos a comentar ele, né? Te mostrei que ao pendurar um objetozinho numa mola, inicialmente o sistema andava num ponto de equilíbrio, podemos marcar como 0. Pega esse sistema massa-mola, leva ele até um ponto que a gente pode chamar de -A, solta ele, nós vamos perceber que ele fica oscilando entre A e -A para toda a eternidade, se nós desprezarmos o atrito. A gente vai chamar mais uma vez de amplitude, né, do movimento. Mas eu não te mostrei nenhuma equação, né? A equação da posição, a equação da velocidade ou a equação da aceleração, né? Não. Então, a única coisa que eu devo ter comentado com vocês é o período, que é o tempo para completar uma oscilação, tal qual nas ondas, tal qual no MCU. Tempo para completar uma oscilação. Mais uma vez, por se tratar de um fenômeno repetitivo, nós vamos trabalhar com a ideia de frequência, que é o número de oscilações em uma unidade de tempo. Tempo para completar uma oscilação é o período, e o número de oscilações em uma unidade de tempo é a frequência. O que o vestibular nos fornece é que um é o inverso do outro. Nós temos que saber disso, né, de matérias anteriores. A parte delicada do sistema massa-mola é a gente vai ter que usar uma matemática da trigonometria aí para poder mapear o movimento desse sujeito. Eu acho que para vocês não vai ter problema de a gente fazer a seguinte análise. Vou pegar um círculo trigonométrico, eixo do cosseno, eixo do seno. Vou pegar um ponteiro do nosso círculo trigonométrico que marca um determinado ângulo e vou imaginar o movimento da sombra da extremidade desse ponteiro enquanto eu faço esse ponteiro girar com uma certa velocidade angular ômega. Vocês devem concordar comigo que se eu selecionar o período correto para essa coisa completar o giro dela, a sombra ou a projeção da extremidade do ponteiro no eixo do cosseno vai representar exatamente o movimento de vai e vem daquele sistema massa-mola. Vocês conseguem enxergar isso? Quando esse cara faz esse movimento, a sombra dele fica indo e voltando. Opa! Na hora que esse cara vem para cá, vem e vai, vem e vai. Então tu vê, eu vou usar na verdade a projeção da extremidade do ponteiro do círculo trigonométrico para fazer esse pontinho ir e vir no círculo trigonométrico, tal qual a massa do sistema massa-mola. No círculo trigonométrico nós sabemos que isso aqui vale 1. Se eu quiser chamar de 0, como eu fiz aquela posição, se eu quiser chamar de x a distância
que o cara vai, a distância que a massa vai chegar, eu poderia dizer então, né, esse aqui é o meu eixo x, eu poderia dizer que esse x aqui é igual a 1 vezes o cosseno de alfa. Concorda comigo? Triângulo retângulo. O que é o cosseno de alfa? É o cateto oposto, cateto adjacente, x, dividido pela hipotenusa, 1. Está dividido, passou multiplicando. Tu vê, né? Só que dessa maneira, a minha posição x só vai de 1 a menos 1, né? E o meu corpo, todo o sistema massa-mola vai do ponto 1 até o ponto menos 1. Nem sempre, né, minha mola, nem sempre é assim. Eu posso botar meio centímetro, eu posso botar 3 metros, fazer e voltar 3 metros. É eu que decido, né? A gente vai chamar de a amplitude do movimento. Então, se eu quiser deixar minha fórmula mais bonita, no lugar do 1 eu devo colocar A. Vocês concordam que se eu fizer essa substituição, agora está mais honesto? Agora o corpo está indo do ponto A até o ponto menos A? Queria que tu entendesse por que eu tirei o 1, que era o raio do círculo trigonométrico, e chamei de A aquele 1. Para que agora sim vá do ponto A até o ponto menos A. Só falta a gente modificar aquele alfa ali, né? Tem que modificar aquele alfa. Nós trabalhamos o movimento circular uniforme, né? Eu te apresentei a ideia de velocidade angular, né? Que é a variação da posição angular dividido pela variação do tempo. Esse ΔT, se eu chamar o T0 de zero, eu posso transformar o ΔT em T apenas, né? Está dividindo, passa multiplicando. Olha que o ΔT se transformou em T. Isso porque eu disse que o T0 é zero. Por isso que eu transformei o ΔT em T. O que é Δθ? É θ final menos θ inicial e menos, passa para o outro lado. Mas observem que essa equação que eu acabo de montar para vocês é chamada de equação horária da posição angular. Ela é muito parecida com a equação horária da posição para movimento uniforme. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo, que é o quanto o cara andou, né? Vocês concordam que se eu sair de uma posição θ0 e tem uma velocidade de rotação ômega, vocês aceitam que aonde esse ponteiro vai parar pode ser determinado por essa fórmula? Quer dizer, cara, que eu vou chamar aquele ângulo alfa então, vou chamar ele de θ para ficar mais bonitinho, e vou substituir aquele θ por essa expressão aqui, ó. Substituindo, nós temos x é igual a vezes cosseno de ômega t mais θ0. É isso. Isto é que é a equação da posição para o movimento harmônico simples. Equação horária da posição. O A, como eu já havia dito, é a amplitude do movimento. O ômega nós não chamaremos de velocidade angular. Ela era a velocidade angular quando estava representando o movimento do corpinho no círculo trigonométrico, de um movimento circular uniforme. O que eu estou interessado agora é com o movimento de vai e vem da projeção. Então eu vou chamar esse ômega de pulsação. E é um nome justo, porque se a velocidade angular é alta, a pulsação é grande. Se a velocidade angular é baixa, a pulsação, o vai e vem, o pulsar do movimento é baixo. Então vai ganhar o nome de pulsação. O T vai continuar sendo chamado de tempo. É o tempo em que eu quero analisar o fenômeno. E o θ0 vai ser chamado de fase inicial. Fase inicial. Tem a ver aonde estava o meu corpo quando eu lancei ele. Onde é que estava o meu sistema massa-mola quando eu iniciei, né, o monitoramento do movimento, poderíamos pensar assim. Equação horária da posição. Tu vê, a gente também precisa de uma equação horária da velocidade agora.
Equação horária da velocidade. Se nós estivéssemos num curso superior, ia ser bem bobo. No curso superior, a gente mostra para o aluno que a velocidade é a derivada da posição. E aí a gente derivaria essa função e brotaria automaticamente a fórmula da velocidade. Mas eu ia me sentir mal de fazer isso com vocês. Então eu quero ver se eu consigo te mostrar a fórmula da velocidade de uma forma honesta. De uma forma um pouco mais honesta. Se nós fôssemos fazer o vetor velocidade para aquele objeto que está girando, a velocidade no movimento circular uniforme ela é tangente à trajetória, concorda comigo? Se o movimento é uniforme, então o módulo da velocidade é constante. A única coisa que muda é a direção e o sentido. Pô, peraí. Isso aqui é 90 graus. O ângulo que a velocidade faz com o raio da curva é 90 graus. Quando eu mexi, então, esse raio de um ângulo θ, surgiu um ângulo θ aqui, né? Com a vertical. Aceitável isso? Né? Já que era 90 graus, quando eu ergui de um ângulo θ a caneta vermelha, a caneta azul também vai abrir um ângulo θ em relação à vertical. A velocidade que essa partícula vai ter para lá, tu aceitas que é a componente horizontal dessa velocidade? Eu tenho que achar essa componente horizontal, essa velocidade horizontal. Esse vetor velocidade horizontal é que vai corresponder à velocidade desse corpinho para cá. É uma decomposição. Como é que eu acharia aquela velocidade horizontal? A partir da velocidade v. É v vezes o quê? Para achar o v horizontal, é cosseno ou é seno de θ? Seno, né? O θ está ali em cima, né? Aqui embaixo está sem θ. Então é seno de θ. Seno de θ. Aquele θ, nós já sabemos uma expressão para aquele θ, né? Aquele θ, a gente pode escrever ele, então a velocidade horizontal, que é a velocidade que eu quero descobrir, é a velocidade vetorial multiplicada pelo seno de θ, onde o θ nós já discutimos que é ômega vezes t mais θ0. Pulsação vezes tempo mais fase inicial. Só que tu vê no início do problema, eu não falei a velocidade daquele corpinho, eu falei na pulsação, né? Tem uma relação entre pulsação e velocidade no movimento circular, né? Velocidade é distância sobre tempo, que é 2πr sobre o período. Velocidade angular é o ângulo sobre o tempo, e o ângulo é 2π. Comparando as duas fórmulas, fica fácil perceber que a velocidade linear é igual à velocidade angular multiplicada pelo r. Só que quem é o nosso r? O nosso r seria o raio do nosso círculo, né? Que no início era 1, mas depois nós substituímos por a, né? Seria a nossa amplitude. Então seria ômega vezes a. Substituindo então a velocidade por ômega vezes a, eu mostro que a velocidade do movimento harmônico simples é a amplitude vezes a pulsação que multiplica seno de ômega vezes t mais θ0. Essa é a equação horária da velocidade. Observem que eu não vomitei ela na frente de vocês, eu te mostrei de onde é que ela vem. Eu decompus o vetor velocidade e achei a velocidade horizontal, que seria a velocidade da projeção, a velocidade com que o objetozinho se move. Então vamos lá, vamos denominá-la equação horária da velocidade para o MHS, né? Como a aula é de MHS, eu não estou citando que é a equação horária da velocidade para movimento harmônico simples. Não vou colocar o nome também das coisas, ó, porque já foi dado todos os nomes, não apareceu nenhuma entidade nova. Cara,
Posição já foi, velocidade já foi, falta descobrir o quê? A equação do que está faltando? Posição eu já consigo. Agora com essa equação eu consigo saber onde é que essa caixa vai estar com o passar do tempo. Com aquela equação eu já consigo saber qual é a velocidade da maldita caixa em qualquer momento. Só falta eu descobrir uma equação para aceleração. Se eu descobrir uma equação para aceleração, aí a gente detonou. Aí a gente conseguiu fazer a dedução das principais equações do movimento harmônico simples. Se nós estivéssemos num curso superior, nós saberíamos que a aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo. Mas infelizmente seria um golpe muito sacana derivar aquela equação para achar a equação da aceleração. Eu quero fazer de forma honesta. Eu quero fazer de forma honesta. Então peraí. Então deixa eu ver. Deixa eu redesenhar lá o nosso círculo cronométrico que já está poluído. Vou fazer o nosso objetozinho que está girando com uma velocidade constante de novo. Não é mais 1, esse tamanho aqui é A, agora é a amplitude do movimento. Para onde que aponta a aceleração atuando naquela partícula que gira no movimento circular uniforme? Para o centro, né? Chamada de aceleração centrípeta. O vetor à aceleração é esse cara aqui, ó. Aceleração centrípeta. Mas certamente nós podemos decompor essa aceleração centrípeta numa parcela que nesse momento é vertical e numa parcela que é horizontal, né? Qual é a aceleração que nos interessa? A vertical ou a horizontal? A horizontal, né? É a horizontal que nos interessa, porque nós estamos analisando o movimento da sombra que vai e vem horizontalmente. Vocês devem concordar comigo que se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo ali também é θ, né? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Como é que eu obtenho a aceleração horizontal a partir da aceleração centrípeta? Com o ângulo agora, né? Certo? Eu vou decompor a aceleração centrípeta em cima da aceleração horizontal, é com o ângulo. Então voltou a ser cosseno de θ. Aquele θ nós já sabemos. Quem é aquele θ? Nós já usamos nosso conhecimento de movimento circular uniforme para substituí-lo. E a aceleração centrípeta? Como é que se calcula a aceleração centrípeta no movimento circular uniforme? V ao quadrado sobre R, mas nós já vimos que o V é ômega vezes A, né? No nosso caso. Ômega vezes A ao quadrado sobre R, que é o nosso A. Então a aceleração centrípeta fica ômega ao quadrado vezes A ao quadrado dividido por A. Cancela o ao quadrado com A. Então a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes A. Então eu tenho o direito de escrever ômega ao quadrado vezes A. E no lugar do θ, eu vou substituir por pulsação vezes tempo mais fase inicial. Só vou botar o A para frente por frescura. Acabou! Eu fiquei muito puto, cara, quando eu descobri essas equações. Vi que todas elas davam de deduzir no ensino médio e meu professor não me contou nada disso. Ele simplesmente vomitou na minha frente essas equações. Eu fiquei enjoado, fiquei mareado uma semana. Até o cara conseguir se familiarizar, né? Olhar essas letrinhas e não ficar apavorado, decorar o nomezinho delas, para poder ler a questão e saber do que se trata, né? Eu confesso que pode ser bem chato isso aí. Outras coisas que vale a pena a gente falar do movimento harmônico simples. Aonde que a velocidade e aonde que a aceleração serão máximas e mínimas? Como eu já tenho as equações, fica fácil agora a gente dizer isso. Mas a gente também pode usar outras técnicas para fazer esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Vamos imaginar quando o corpo está na posição A, quando o corpo está na posição 0, quando o corpo está na posição menos A. Vou redesenhar mais uma vez o sistema massa-mola. E nós sabemos que ele vai da posição 0, posição de equilíbrio, para a posição A e para a posição menos A. Sisteminha massa-mola. Eu quero saber o que acontece na posição A, na posição menos A e na posição 0.
Aonde que a velocidade vai ser mínima e aonde que a velocidade vai ser máxima? Nas extremidades vai ser mínima ou máxima? O quê? A aceleração, é verdade. Mas vamos primeiro falar da velocidade. Mínima no ponto A e no ponto menos A. Então o cara para no ponto A, né? V é 0. E o cara para no ponto A de novo. Velocidade é 0. E a velocidade vai ser máxima bem quando ele está passando pela posição central. Vocês concordam comigo? A equação não nos deixa mentir. Quando é que o seno vai ser 0? O seno vai ser 0 em 90 graus? Não, né? Vai ser 0 em 0 e em 180. Então é justamente quando o corpo está nessas posições extremas. Confirma, a equação só nos ajuda a verificar isso, que é até intuitivo, né? O cara sabe que a bolinha vai, parou no ponto A, vem, parou no ponto menos A para poder voltar. Se nós fôssemos falar em aceleração, já que é cosseno, onde é que o cosseno zera? O cosseno zera em 90 e em 270, bem quando o corpo está bem no meio, né? Então é nesse momento que a aceleração é nula, quando o corpo está passando pelo ponto de equilíbrio. Automaticamente, no elongamento máximo da mola é que a aceleração é máxima. A aceleração é máxima nos extremos. O aluno também poderia usar o conhecimento dele da lei de Hooke para confirmar isso, né? A lei de Hooke diz que força elástica é K vezes X. E nós sabemos que a mola tem sua máxima deformação no ponto menos A e no ponto A. E a mola não tem deformação no ponto zero. No ponto zero a deformação é nula, a força é nula. E jogando na segunda lei de Newton, se a força é nula, a aceleração é nula. Então daria tanto para usar as equações para tirar aquela conclusão, quanto dá para usar o próprio bom senso. Eu poderia afirmar que o A da direita lá é a aceleração negativa? Sim, se nós, desde que nós colocássemos o eixo X apontando para lá, como fizemos no começo, né? Então eu concordo plenamente contigo. Como a aceleração é vetorial, quando o objeto está na posição... Está faltando um menos aqui, né? Está faltando um menos nessa equação. Obrigado, amigo. Quando o objeto foi para a posição positiva, a mola está esticada e vai puxar ele no sentido oposto, né? Eu concordo que no ponto A a aceleração é negativa e que no ponto menos A aceleração é positiva. Quando eu estava fazendo essa análise, eu não estava preocupado com os sinais, né? Eu estava fazendo uma análise modular, mas eu concordo contigo. Também não gostaria comentar, né, que na ida a velocidade é positiva e na volta a velocidade é negativa. Onde foi que eu errei? Deixa eu ver. Quando eu fiz esse vetor velocidade horizontal, ele era um número negativo, né? Concorda comigo? Ele está voltando, exatamente. Naquele momento ele estava voltando. A derivada de cosseno é menos seno. Então, se eu quiser mapear a velocidade daquele cara, quando ele estiver nessa posição, a velocidade dele tem que dar negativa. Quando ele estiver numa posição negativa, vai ter que dar positiva a velocidade dele depois que ele estiver retornando. Eu só estou inseguro de eu colocar um menos aqui. Deixa eu ver se eu vou colocar um menos ali mesmo. Quando o nosso ângulo é 0, entre 0 e 90, com o ângulo entre 0 e 90, esse corpo vai estar voltando. Aceitável? Ele está voltando. Se nós estamos dizendo que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, de 0 até 90, quando esse ângulo estiver entre 0 e 90, o cara vai ter que estar voltando. Vou colocar um menos. Quando esse cara estiver entre 90 e 180, continua. Só que na volta, quando o seno for negativo, ele vai ter que dar positivo, é verdade. Eu não tinha colocado o menos ali. Esse menos é fundamental. Da mesma forma, o vetor aceleração, quando eu decompus, ele também estava apontando para o lado negativo, né? Esse menos vai ter que ser carregado para cá também. Agora sim a fórmula está honesta.
Valeu, hein, cara. Se tu não faz aquele comentário e ignorar aquele sinalzinho. Poderia dar uma tremenda dor de cabeça na gente depois. Agora sim, agora tá mais honesto. Outra coisa que o vestibular gosta de cobrar, galera. Ele gosta que o aluno saiba onde é que é a energia cinética é máxima, onde é que a energia potencial elástica é máxima. Poxa, na deformação máxima, a energia está toda na mola. Então, energia potencial elástica é máxima nas extremidades e é nula no meio, né? Energia potencial elástica é nula no meio. Já a energia cinética é o contrário, né? Ela é máxima quando a velocidade é máxima e ela é nula quando a velocidade é nula. Então, o vestibular gosta que o aluno esteja consciente de quando que as energias são máximas e mínimas ali. Se nós estamos desprezando o atrito, nós poderíamos dizer que a energia mecânica, que é a soma da energia cinética mais a energia potencial elástica, essa energia mecânica é constante. A energia mecânica, que é a soma da cinética mais a potencial elástica, ela é constante. Então vocês devem concordar comigo que a energia cinética máxima é igual à energia potencial elástica máxima, né? Concorda comigo? Já que a soma delas dá um número constante, quando uma zera, a energia está toda transferida para outra forma. Então é natural que eu diga que a energia cinética máxima que ocorre no ponto zero é igual à energia potencial elástica máxima que ocorre nas extremidades. Fórmula da energia cinética, mv² sobre 2. Fórmula da energia potencial elástica, k x² sobre 2. Eu poderia cortar então o 2. Aquele x não é qualquer x, né? É a elongação máxima, né? Se é a elongação máxima, eu posso trocar ele por a. Aceitável? mv² é igual a k vezes a². K vezes a². Se eu quiser achar, por exemplo, a velocidade da partícula, a velocidade máxima da partícula, né? Isso aqui com certeza é a velocidade máxima. Eu poderia isolar esse V aqui, né? Sem problema algum. Mas vocês concordam que a velocidade máxima da partícula é quando, por exemplo, esse seno aqui se transforma em 1, né? Concordam? Então, em módulo, eu poderia usar essa relação, V igual a ômega vezes A. O V max, isso é o V max, é ômega vezes A. Então, tu vê, eu tenho o direito, e também como é uma análise energética, o sinal dessa vez não importa, né? É uma análise de energia, então o sinal ali não vai importar. Eu tenho o direito de trocar o V por ômega vezes A, como eu já tinha feito antes. Massa vezes ômega vezes A² é igual a K vezes A². Massa ômega² A² é igual a K vezes A². Vou cortar o A² de um lado e do outro. E vou isolar a pulsação. Pulsação ao quadrado é igual a K sobre M. Descobri então como é que se acha a pulsação num sistema massa-mola. É a raiz quadrada da constante elástica da mola sobre a massa. Descobrimos como é que se define a pulsação. Mas às vezes o vestibular não pede a pulsação, pede o período. E nós sabemos do movimento circular uniforme que a pulsação é a velocidade angular, né? É 2π sobre tesão. Portanto, o período é 2π sobre ômega. E substituindo então o ômega por raiz de K sobre M, fazendo a divisão de fração, o período fica 2π raiz de M sobre K.
como o período é inverso da frequência, se nós quisermos escrever que a frequência é 1 sobre 2π raiz de k sobre n, também funciona. Pô, agora tá bonito, cara. Agora tá bonito. A gente mostrou a origem de toda a maldita equação do NHS. Não teve nada empurrado boca abaixo. É muito comum quando a gente vai dar essa aula, a gente simplesmente fala, ó galerinha, já que a fórmula da posição é assim, aí magicamente a gente vomita essa fórmula aqui. Né, sem dar maiores explicações. A gente mostrou os vetores que nos permitiram tirar essas conclusões. O negativo é que foi por conta do amigo ali. Sem o amigo me dar essa ajuda, eu ia queimar meu filme. Show! Cara, agora depois dessa letra alada toda na nossa frente, né? Meu Deus, agora o negócio é botar número, né? Vamos fazer uns exemplozinhos clássicos aí para não ficar tão agoniado.